Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teu Lugar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Muito bem, estamos nos aproximando da parte final do livro do Apocalipse e hoje nós vamos estudar os capítulos 15 e 16, quando o juízo investigativo é terminado no céu e nós temos então o relato das 7 pragas. Começando então com o capítulo 15, este capítulo nos traz novamente uma cena no santuário celestial. Os anjos, eles reconhecem mais uma vez a justiça de Deus, que justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor e o juízo está sendo concluído. Uma festa judaica marca este momento, é a festa do Yom Kippur. Esse é conhecido como o dia da expiação. Numa tradução literal, significa o dia da cobertura. Kippur significa cobertura. Deus fará justiça e todos aqueles que não se esconderem em Jesus, que não forem cobertos por sua graça, receberão o juízo punitivo. Para você entender melhor esta festa, leia o capítulo 16 de Levítico. O final da cerimônia do Yom Kippur, que acontecia logo ao final da tarde, é marcada pela saída do sumo sacerdote do santuário e dando a sentença. Neste momento, o santuário é aberto e ele é cheio de fumaça pelo incensário, pelo incenso que o sumo sacerdote está levando consigo. Ou seja, Jesus concluiu a investigação no santuário celestial. Esta investigação acontece desde 1844, dia 22 de outubro, mais especificamente, onde Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo e agora ele está investigando quem o aceitou, quem o recebeu como Salvador e quem o rejeitou. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, eles serão absolvidos no dia do juízo, como nós já falamos em outros vídeos anteriores. Então, esta é a cena do capítulo 15. Este capítulo nos indica que o julgamento terminou e o destino de todos está selado. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Esse período também é conhecido como o fechamento da porta da graça, ou o final do tempo de oportunidade de salvação. O fechamento da porta da graça, ele acontece quando uma pessoa rejeita totalmente a Deus, ao Espírito de Deus, conhecido como pecado contra o Espírito Santo, ou então quando a pessoa morre, ou seja, o seu destino está selado, ou então no momento histórico, no tempo, que é quando Jesus concluir o juízo no santuário celestial. Após o fechamento da porta da graça, e somente neste momento, as pragas descritas no Apocalipse irão cair. Vamos então analisar as 7 pragas. Está descrita no capítulo 16. Nos versos 1 e 2, nós temos a primeira praga, e ela tem que ver com úlceras malignas. Lembrando que essas pragas irão cair sobre a terra, mas irão afetar somente aqueles que não foram selados por Deus, que não foram absolvidos no juízo. Então, esse povo, os ímpios, eles receberão essas pragas, e a primeira dela tem que ver com úlceras malignas e perniciosas, diz o texto bíblico. E essa praga, ela está em paralelo com a 6ª praga no Egito. A segunda praga está descrita no capítulo 16, verso 3, e é a transformação do mar em sangue. E tem que ver uma referência aí paralela com a primeira praga no Egito. A Bíblia também nos diz que quando essa praga cair, todo ser vivente que há no mar irá morrer. E logo na sequência nós temos a terceira praga, versos 4 a 7, que agora é derramado nas fontes das águas, nos rios e nas fontes das águas, e eles também se tornam em sangue. E é interessante que novamente nós temos uma pequena liturgia aqui no texto,
nós temos uma liturgia falando sobre a justiça de Deus e o executar do seu juízo. Chegamos então à quarta praga, descrita no verso 8 e 9. E aqui nos é dito que quando o quarto anjo derramou a sua taça, o seu flagelo, ele fez sobre o sol. E o sol agora vai queimar os homens. E eles vão sofrer com intenso calor e também vão blasfemar contra Deus. E aqui é dito que eles não irão se arrepender do que fizeram. Por que eles não vão se arrepender? Porque o Espírito Santo parou de agir. A porta da graça já se fechou e o Espírito Santo agora não vai mais agir sobre essas pessoas. Não há mais oportunidade de salvação. Nos versos 10 e 11, nós temos a descrição da quinta praga, que é a escuridão sobre o trono da besta. E é um paralelo também com a nona praga no Egito. Perceba que os ímpios ainda estão sofrendo os efeitos da primeira praga, que é as úlceras malignas e perniciosas. Isso nos mostra que as pragas serão quase simultâneas. Vai cair uma, depois a outra, mas os efeitos vão durar enquanto as outras pragas vão caindo. Também podemos notar que cada vez mais os ímpios eles blasfemam contra Deus e se enfurecem. Lembrando que isso acontece porque o Espírito Santo foi retirado e não age mais neles. Ou seja, todos os ímpios estão agora entregues ao domínio de Satanás. Os versos 12 a 16 nós temos a sexta praga. E nós temos aqui uma mudança no texto. Os teólogos entendem que da primeira à quinta praga, a descrição é literal. Mas a sexta praga é uma referência simbólica à queda da Babilônia. Aqui é dito que o rio Eufrates irá secar. E o secamento do rio Eufrates foi o meio da queda do reino da Babilônia no ano 539, como você pode ler em Daniel capítulo 5. O secamento das águas do Eufrates parece indicar a perda de apoio do povo com a imagem da besta. Mas é justamente nesse tempo em que Satanás lançará os seus últimos grandes esforços na tentativa de conseguir alcançar seu plano de domínio. Conforme apontado pelo Dr. Jacques Ducan no livro Secrets of Revelation, ou numa tradução livre, Os Segredos do Apocalipse, os três espíritos imundos, semelhantes às rãs, é uma referência aos charlatões e enganos produzidos para tentar ludibriar o povo. Veja só o que Ellen White nos diz no livro O Grande Conflito, na página 624. Diz assim: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. E aqui diz que a glória que o cerca Satanás, ela não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. E ela diz aqui que as pessoas vão acreditar e vão dizer: Cristo veio, Cristo veio. E ela segue dizendo: sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Olha só a terrível artimanha de Satanás. Esse parece ser o último grande ato de Satanás na tentativa de enganar a todos. O verso 16 nos diz que ele então ajuntará os povos para o Armagedon. Muito se especula sobre o Armagedon. O Armagedon parece ser uma referência à batalha de Elias no Monte Carmelo, em que ficou declarado que Deus era o verdadeiro, né? O Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Pensando na ótica da personificação de Satanás imitando a volta de Jesus, isso parece fazer bastante sentido. Nós temos Satanás imitando Jesus Cristo
e ele andando pela terra, dizendo que o sábado realmente foi mudado, porque as pessoas vão perceber que estavam sendo enganadas, e por isso a Babilônia espiritual perde apoio. Mas então Satanás mente para as pessoas dizendo que ele, como Cristo, realmente mudou o sábado para o domingo. E essas pessoas agora vão se reunir para uma grande batalha, a batalha do Armagedon. Mas então, dos versos 17 a 21, nós temos a descrição da sétima praga. Esta é a volta de Jesus, e ela será acompanhada por um grande terremoto e um evento cataclísmico. Os ímpios serão aterrorizados pela volta de Jesus, buscarão a morte, esconderijo, mas não serão poupados. Neste momento, Jesus Cristo irá desmentir Satanás diante de todas as pessoas. Ficará claro que o Deus do céu é o verdadeiro. Ficará claro também que o domínio de Satanás é um domínio baseado na mentira e no engano, e longe da palavra de Deus. O povo também poderá compreender claramente que o sábado continua sendo o dia santo, como Deus havia predito e estabelecido lá na criação do mundo. É verdade que nós não sabemos tudo sobre as pragas e como tudo vai acontecer. Mas 3 coisas precisam ficar muito claras com respeito às pragas. A primeira é que elas só serão derramadas após o fechamento da porta da graça. Precisamos tomar cuidado com interpretações equivocadas e distorcidas. Muitos dizem que nós já estamos recebendo as pragas do Apocalipse, mas isso não é verdade, não é o que o texto bíblico diz. Apenas após o fechamento da porta da graça, depois do decreto dominical, então as pragas irão cair. O segundo ponto que precisa ficar claro é que as pragas irão cair somente sobre os ímpios. Os salvos estarão guardados pelos anjos de Deus. No livro Grande Conflito, na página 629, Ellen White nos diz que o povo de Deus, embora perseguido e sofrendo pelo cansaço e pela fome, não será desamparado por Deus. Deus irá dar ordens aos seus anjos para que guardem o seu povo e o sustentem. E o terceiro ponto é que nós não sabemos quanto tempo irá durar todo este período após o fechamento da porta da graça. Mas nós sabemos que ele será longo o suficiente para punir os ímpios e breve o suficiente para que o povo de Deus não pereça. É justamente neste período, no último momento de angústia na terra, que irá se cumprir as palavras do Salmo 91, que é um salmo escatológico, um salmo que fala sobre o final dos tempos. Veja só o que diz o Salmo 91, versos 1 a 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Veja só agora o relato dos versos 10 a 12. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você está vendo? O que é dito aqui é a cena, exatamente como irá acontecer após o fechamento da porta da graça. Vai haver perseguições, o verso 7 diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Nenhuma das pragas descritas no Apocalipse irá sobrevir ao povo de Deus. Algumas pessoas têm postado nas redes sociais o verso 10 do Salmo 91 com uma possível promessa sobre o coronavírus, que praga nenhuma irá chegar à sua tenda. Mas na verdade, Salmo 91, verso 10 não tem nada a ver com as doenças e as coisas que estão acontecendo, muito menos com o coronavírus. Não é este o contexto do verso. Ele está falando sobre um tempo futuro.
A praga que não chegará à nossa tenda são as pragas do Apocalipse. Ela não irá cair sobre o povo de Deus, pois ele estará totalmente protegido. E dos versos 14 a 16, o Salmo conclui com uma grande promessa. Diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Diante das cenas finais da história, nós percebemos que só temos segurança se nós nos escondermos em Jesus. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos cubra com a graça manifestada pela justiça de Jesus. Não tenha medo das pragas e de tudo que vai acontecer, mas faça do Senhor o seu esconderijo. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. No próximo vídeo, vamos falar sobre os reis de Apocalipse 17. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir este vídeo e compartilhar também com seus amigos para que eles aprendam mais sobre o Apocalipse. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.